A inspiração para a gente fazer esses encontros do mal-estar na civilização nasceu do ensaio freudiano que se chama Mal-Estar na Civilização. É um ensaio de 1929, onde o Freud começa questionando se é possível o homem ser feliz. É possível a felicidade? E por que é tão difícil ser feliz se é algo que o homem busca, principalmente o homem da modernidade, ele busca com tanta força? Então, o ensaio é um ensaio sobre as dificuldades de ser feliz, ou poderíamos chamar que é um ensaio sobre a infelicidade humana, e principalmente a infelicidade humana numa visão freudiana que é de uma espécie assim de eterno antagonismo entre os desejos humanos e a civilização, ou o quanto, para sermos civilizados, é necessário que sejamos reprimidos. E aí entra a questão da repressão à sexualidade, considerando que a sexualidade poderia e é grande fonte de satisfação e de prazer, mas ela é, para que a gente seja civilizado, nós somos obrigados a reprimir esses impulsos e reprimir os impulsos sexuais para dar organização à sociedade. Portanto, a felicidade ela é um elemento muito difícil da gente encontrar na vida. Essa é, de forma muito resumida, uma parte do ensaio freudiano sobre o mal-estar na civilização, só para dar uma nota introdutória aqui para vocês. Quero apresentar agora para vocês o Chico Felitti. Ele foi repórter, foi repórter da Folha, foi o colunista mais jovem da Folha de São Paulo. Bacana, né? Quando você era jovem, entre os seus 20 e 30 anos, né? O Chico também ele vem trabalhando há muitos anos, pesquisando na reportagem, como jornalista, o universo trans, né? E ele lançou recentemente um livro. Qual que é o nome do livro, Chico? Tá aqui, ó. Ele chama Ricardo e Vânia, saiu pela Todavia faz um mês. Ele é a continuação de um perfil que eu fiz para o BuzzFeed de um artista de rua chamado Ricardo Corrêa da Silva, que era mais conhecido em São Paulo como Fofão da Augusta. O desdobramento do livro é a vida do grande amor da vida dele, que no caso é a Vânia, esse é o Ricardo, e a Vânia foi o namorado dele, esse aqui é o Ricardo, e essa aqui é a Vânia antes de injetarem silicone. E a Vânia se descobriu uma mulher trans 30 anos atrás e faz 30 anos que se prostitui na Europa. E daí por isso eu entrei muito no mercado do sexo, que depois eu vou falar, mas está vendido o peixe. Então, além do livro que ele escreveu e que ele lançou recentemente, ele também está trabalhando com o universo da prostituição dos transexuais na Europa para fazer um livro sobre isso, Exato. De transexuais brasileiros. A Raia Zonana, ela é nossa colega da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, é médica psiquiatra pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, psicanalista, né? Ela faz parte da diretoria do qual eu estou diretora atualmente, que é a Diretoria de Cultura e Comunidade, e ela é editora da revista Caliban, que é a revista latino-americana de psicanálise, uma revista da Federação Latino-Americana de Psicanálise. Aliás, o número da revista também está à venda nessa mesa que a Livraria da Vila colocou para a gente. A gente vai começar. Começa você, então, Chico. Legal. Por favor. Enfim, boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo na véspera do feriado. Vocês são corajosíssimos. Eu não me atreveria a entrar na seara da psicanálise, ainda mais na presença das duas. Não é minha expertise, não é meu trabalho. Então, acho que eu vim para trazer o que eu poderia chamar de uma casuística. Assim, vim para contar causa, para contar a história das matérias que eu estou escrevendo, e trazer perfis mesmo, realmente uma contação de história.
Tive uma professora nos Estados Unidos, uma escritora que também é psiquiatra, a Rivka Galtin, que dizia que a gente nunca pode incorrer na tentação de diagnosticar nossos personagens. Que personagem fictício não tem que ser diagnosticado. Então, não é esse o intuito. O intuito aqui é mais contar histórias reais com que eu cruzei, que eu escrevi, eu estou escrevendo, não só de sexualidade, mas também de gênero. Eu ampliei um pouco mais esse escopo, porque acredito que tem uma zona cinza ali no meio. E depois espero que os temas que eu levantar aqui, as histórias que eu contar aqui, vão dialogar e certamente vão dialogar com essa segunda exposição da noite, essa segunda conversa. Então, começo com uma matéria que eu comecei a apurar essa semana. Eu encontrei um operador de mercado financeiro muito conservador aqui em São Paulo, que vai pedir, pelo menos diz que vai pedir, ainda não pediu, vai pedir na justiça sua própria castração química. Ele não diz que não tem nenhuma punção doentia, ele diz que ele não é pedófilo, mas ele só quer se ver livre da obrigação do desejo. Ele quer anular essa obrigação, essa punção da vida dele, então diz que vai pedir na justiça que ele possa se medicar para parar de sentir desejo. Acho, num momento em que o presidente defende a castração química como punição para crimes sexuais, se encontrar uma pessoa que está se voluntariando para isso, diz ter o plano de fazer isso, bem sintomático do que nós vivemos. Ligo esse caso com um casal aqui da Vila Madalena, de uma notícia que eu dei faz uns 2 anos na Folha de São Paulo, que é um casal de publicitários que decidiu nomear o bebê deles, assim que ele nasceu em dezembro de 2017, de bebê B. O nome da criança é a letra B. E conversando com eles, eles disseram, eu descobri que a ideia do nome era ser um nome neutro. Era que o nome não influenciasse na sexualidade ou no gênero dessa criança. O pai me disse, é um nome que pode ser complementado mais tarde. Ele ou ela, assim, vai poder seguir o caminho que ele quiser. Talvez isso dialogue um pouco com a primeira história da pessoa que tenta tirar o fardo da sexualidade de cima dos ombros dela. Agora, depois desses 2 casos mais breves, eu vou para um maior, que é o caso do livro, que é a Vânia. A Vânia nasceu chamada de Wagner, aqui no Brasil, no interior de São Paulo, num lugar que não tinha nem luz elétrica, e se descobriu mulher transexual quando ainda criança. Se percebeu mulher transexual ainda criança. Ela viveu como homossexual aqui na cidade de São Paulo, a década de 80 inteira, onde ela veio morar, e partiu para Paris em 1989. Chegando em Paris, ela fez a transição, começou a tomar hormônio, se deu conta de que ela se concebia como mulher e queria se colocar no mundo como mulher, e começou a se prostituir por necessidade. E daí a Vânia decidiu que ela criaria personalidades para fazer um marketing pessoal. E ela começou a trocar de nome. Ela tinha Vânia, que era o nome de uso pessoal dela, e ela ia criando heterônimos de mercado, que ela fazia anúncios. Aqui tem até uma foto dos vários anúncios que ela fazia. Então, de quando em quando, de um ano ou 2 anos, cada 1 ano ou 2 anos, ela mudava de nome. Ela chamou Vênus, Venúzia, Cara, Rara, Vagna, com V-A-G-N-A, que é uma coisa que ela falou que lembrava ela da palavra vagina, e ela gostava, exato, era uma referência. E ela fez isso a vida inteira dela. Ela ganhou muito dinheiro assim, viajou o mundo, construiu uma casa de 600 metros quadrados para os pais dela, sempre se reinventando nesses pseudônimos sexuais, para o mercado sexual, mas sem poder realizar o maior sonho dela, que era fazer a cirurgia de adequação de gênero. Ela nunca pôde se operar, porque a clientela dela, segundo ela, 99% dos clientes dela queriam dela o membro masculino. Então ela viveu 30 anos na França trabalhando, ganhando algum dinheiro. Ela é respeitada por uma comunidade, se formou uma comunidade de brasileiras no mercado de sexo em Paris, que é o que eu continuei tendo contato depois desse livro, que são brasileiros que saem de várias cidades do Brasil, a maior parte deles nunca viajou e vai morar na França para se prostituir. E lá elas formaram uma família da qual a Vânia é a matriarca. E lá descobri de cidades pequenas no Brasil assim, que tem uma tradição
de exportação de pessoas para fins sexuais, para venda de corpo na Europa. E descobri também casos muito curiosos, como de uma paulistana de classe média alta, criada em Alto de Pinheiros, estudou no Colégio Santa Cruz, que optou por ser prostituta em Paris. Ela tinha outras possibilidades. Estou até escrevendo no perfil dela, escrevi um pedaço hoje. Assim, ela teve a possibilidade de fazer faculdade, ela foi aluna da USP, ela tinha possibilidades no mercado de trabalho e, aos 23 anos, ela decidiu partir para Paris, onde ela seria prostituta. Isso já faz 4 anos. Então, ela está no 4º ano dela lá e ter contato com ela foi uma coisa que mexeu muito com as minhas concepções, que geralmente, até eu que convivi bastante com esse universo do mercado de sexo, tendi a achar que era marginalização, era a falta de perspectiva ou a falta de dinheiro que levava uma pessoa a trabalhar com isso. E ela me disse uma frase que me marcou muito, que era: eu sempre via, quando eu era criança, as outras mulheres trans voltando da Europa e daí falavam, ela voltou da Europa, não sei quem voltou da Europa, e elas voltavam com corpão, com carrão, até que quando eu tinha uma certa idade e uma certa independência, eu decidi ir para a Europa para um dia poder voltar da Europa. Ou seja, foi uma escolha que ela fez. Não vejo um exercício maior de livre-arbítrio do que decidir rumar um caminho que não seja nobre, né? Que seja visto com tão pejorativamente. Decaído, né? Degradado, né? Visto como degradado. Exatamente. Optar por uma vida que é vista como degradada, sendo que você tem N outras possibilidades. Assim, era uma pessoa que era aceita pela família, era uma pessoa que tinha feito curso superior em uma das melhores universidades do Brasil, era uma pessoa que podia ter trabalhado com outras coisas, e no caso dela foi uma escolha. Assim, dá para afirmar que até o quanto ela teve de livre-arbítrio, foi ela que escolheu fazer isso. Assim, ao contrário de tantas outras pessoas que eu convivo lá, profissionais do sexo, que a maior parte delas foi realmente por necessidade. Mas por isso que esse caso marcou tanto, porque foi um caso de uma escolha, pelo menos autodeclarada escolha. Assim, não sei o quanto ela tem a consciência do quanto isso é uma escolha ou não, mas ela diz: eu escolhi por vir aqui, essa era a vida que eu queria ter. Essa é a vida que desde criança eu via outras mulheres trans e outras travestis fazendo, e eu optei por vir para Paris com 23 anos. Na verdade, ela optou para ir para Milão, não deu certo, ela foi para Paris, mas enfim, optou por ir para Europa. E uma história muito interessante que eu estou desenrolando ainda. Todas essas mulheres, elas fizeram a cirurgia, fizeram a transição, ou nenhuma delas? Tem uma questão muito boa da passabilidade, que é o quanto aquela pessoa passa por mulher cisgênero, né? É uma questão de quanto você consegue convencer o cliente ou consegue convencer que você nasceu uma mulher. A Vânia, por exemplo, ela mesma classifica a passabilidade dela como muito pequena, porque ela é alta, ela tem meu tamanho, ela tem 1,80 m e poucos, assim, 1,80 m e muitos, ela é muito forte, ela é de ombros largos, então ela acredita que ela não poderia passar. Mas uma das outras pessoas que eu estou escrevendo sobre, a Milene, que tem uma passabilidade maior, ela parece muito a Roberta Close. Ela acabou de se operar. Ela é uma mulher lindíssima, saiu do Mato Grosso, também está em Paris, já acabou de comprar o 2º apartamento dela, tudo com dinheiro do mercado do sexo, e ela agora deu esse salto que foi, ela viajou para a Tailândia e fez a cirurgia no melhor hospital que existe no mundo, o hospital pelo menos tem a melhor fama, porque ela acha que ela vai conseguir transpor o mercado. Ela vai conseguir substituir o mercado que procura por um corpo de uma transexual para um mercado que procura o corpo de uma mulher cisgênero, uma mulher que nasceu já. Mas não é uma opção para todas. Para a Vânia, por exemplo, não foi. Assim, agora que a Vânia está chegando aos 55 anos e quer se aposentar, que ela quer juntar dinheiro para conseguir realizar o sonho da vida dela, que é fazer a cirurgia. Então, não é... Acho que acaba sendo uma decisão mais pautada por possibilidade de mercado, pelas que mais agraciadas e que ganham mais dinheiro, do que propriamente por vontade. Uma curiosidade, Chico, qual é o peso da prostituição na vida das pessoas que você entrevistou? Como é que elas encaram? Qual que é a relação que elas têm com o trabalho delas? Acho que num ambiente mais gregário, assim, quando elas estão entre elas, assim, quando elas saem juntas ou quando elas estão numa função social, parece que é tudo muito
normalizado. Parece ser super leve, elas agem com leveza, elas agem com tranquilidade, mas tem momento de crise, assim, tem momento de violência, tem momento de risco, assim, muitas delas passam por situações de risco que daí colocam, elas dizem que passam a se questionar o que estão fazendo, mas no dia a dia, isso segundo, enfim, a declaração delas, né, as entrevistas delas, é uma profissão como qualquer outra, assim, elas lidam, visto de fora, até com convívio mais contínuo, elas lidam com muita leveza, assim, elas lidam com muita tranquilidade, muito profissionalismo. Não tem, porque existe uma fama também, brasileiro era muito mal afamado na Europa, profissional de sexo brasileiro tinha, entrevistei clientes que tinham medo das brasileiras ou dos brasileiros, porque a gente tinha fama de maracutaia, assim, a gente tinha fama de crime, assim, de não, e esse grupo que eu estou convivendo, não, assim, elas são completamente profissionais, completamente, uma ou outra admite que já cometeu uns furtos, mas quando era jovem, mas quanto a isso, elas parecem lidar muito profissionalmente com uma profissão que ainda aqui não é regularizada, né? Aqui ainda não é normatizada. Na França já é. Existe sindicato, existe. Eu não sei se elas têm direito à aposentadoria, isso é uma boa pergunta. Assim, eu não sei se existe previdência, como havia um projeto de existir no Brasil. Lá eu não sei, mas eu sei que existe sindicato, existe atendimento médico e psicológico especializado para elas, existem centros só para isso. Então, existe todo um universo voltado ao reconhecimento dessa profissão. Não existe uma negação institucional dessa profissão. A profissão é reconhecida. Não é marginalizada. Não tão menos marginalizada que a não, mas bem menos. Bem menos marginalizada do que você vê com quem trabalha com sexo aqui no Brasil. Um caso também de uma criança de classe média alta, aqui de São Paulo, que eu conheci uns 4 anos atrás, que se reconheceu mulher trans aos 14 anos de idade e teve o apoio da mãe para mudar para uma escola pública e recomeçar a vida com um nome social e recomeçar a vida como mulher. Ela saiu de um colégio particular aqui em Pinheiros e foi matriculada pela mãe num colégio público no Butantã para entrar como mulher, sem ter a transição, sem ter o trauma da transição, com o apoio da mãe e com... O pai, na verdade, se distanciou da mãe nesse período. Isso foi até uma matéria que nunca saiu em proteção à criança. Exato, foi um caso que eu acompanhei, mas que nunca foi publicado, porque, primeiro, a gente segue o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo, porque poderia apresentar um risco. Então, foi uma criança que, aos 14 anos, começou a fazer a transição, começou a tomar o hormônio, o pai decidiu não apoiar, a mãe decidiu apoiar, o pai se distanciou, o pai saiu de casa, ainda mora em São Paulo, mas saiu de casa, e essa criança foi estudar num colégio público depois de ter estudado até então. Ela estava na 7ª série, até a 7ª série num colégio particular, e eu mantenho contato com ela hoje. Ela conseguiu sustentar até o 3º colegial essa nova versão, assim, o pai chama dessa vida nova dela de uma fraude, mas ela chama só uma nova versão dela. Então ela fez esse salto, é muito interessante porque ela fez muito jovem e fez com uma micro mudança, assim, uma mudança dentro da própria cidade de São Paulo. Ela não precisou sair daqui para ter uma vida nova, assim, que eu acho também que pode ser um dia render uma história boa, porque foi uma solução no mínimo inventiva, assim, sem entrar no mérito de quem estava certo, o pai ou a mãe. Eles conseguiram, ela e a mãe dela conseguiram achar um jeito de minimizar um possível sofrimento, porque ela sofria muito bullying no colégio anterior, no colégio particular, e elas acharam que essa mudança faria bem e relatam que hoje em dia fez, assim, anos depois relatam que tudo deu certo, assim, que ela vive hoje em dia como ela queria viver. Depois a gente abre para perguntas e vamos conversando e perguntando. Eu vou passar a palavra à Raia. Bom, queria agradecer o convite da Luciana e a presença de todos, né, nessa véspera de feriado, como disse o Chico. Eu acho que a gente vai todo mundo para o inferno, porque na véspera da Sexta-feira Santa, falar de sexualidade, a gente está na quaresma ainda, né? Então, me agrada a ideia da gente poder fazer essa conversa aqui, porque é um tema, como o Chico está mostrando, que tem uma amplitude, e eu acho que é isso que a gente pode tentar pensar aqui, né? Que nesses tempos
está correndo o risco de ficar encarcerado em 2 lados, né, 2 cores, rosa e azul. E a gente sabe que a sexualidade humana, quer dizer, nós sabemos, e o Chico está mostrando, e a psicanálise observa isso, né, que a sexualidade humana, que vai muito além do sexo propriamente dito, ela tem muito mais do que 50 tons de cinzas, né, de cinza. Então, eu vou falar, hoje em dia está na moda essa coisa do lugar de fala, né? Então eu vou falar como psicanalista, eu não sou sexóloga, eu não vou ensinar nada, eu vou conversar com vocês sobre algumas ideias que o Freud, né, eu vou usar basicamente o Freud, apesar de ter muitos outros autores que trabalham o tema, mas eu vou usar por uma questão de tempo, enfim, também, né? E também porque ele revolucionou tudo que se pensava sobre sexo. E isso aconteceu há 150 anos, e a gente ainda patina em muitas coisas que ele já tirava de letra, né? Eu vou pegar um pedacinho do que o Chico escreve na apresentação do seu livro, Na Orelha. Tem uma frase que diz: corpos que burlam as normas, né? Referente a esse Ricardo Fofão, que eu conheci. Eu lembrei dele quando eu vi a foto, era uma figura realmente horrível, uma coisa que incomodava a visão, pelo menos para mim, né? Para o pensamento psicanalítico, a sexualidade humana, ela burla a norma da natureza. A gente pode dizer que a sexualidade humana não tem normas, né? O humano, ele se desvia da natureza, cria uma outra realidade que tem as suas raízes na linguagem, na fantasia, no onírico, na ficção. E, como nós somos exatamente seres simbólicos, né, a gente usa a ficção para tentar se entender o mundo. E eu vou usar um pedacinho de um mito só para iniciar a conversa. É o mito da criação. Então, vou só ler 3 frases aqui. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dos 2 se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de videira para cobrir-se. Então, nessa cena mítica, o que surge é o corpo transgressor e desejante que ganha um significado, ganha vergonha, ganha conflito e desejo sexual. Esse corpo do desejo, né, ele não mudou anatomicamente, ele continuava igual. No entanto, a visão que Adão e Eva, né, tinham do próprio corpo e do corpo do outro se modificou nessa passagem, nessa perda do paraíso. Ali surge a percepção das diferenças, mas não exatamente da diferença sexual propriamente dita, mas da diferença da existência de um outro que me faz incompleto, né? Então, existe no mundo alguém que me faz sentir incompleto. O ser humano é o ser da falta, o que implica num desejo, numa eterna busca para a satisfação desse desejo que não se satisfará jamais. O que é a nossa sorte, né? Porque a gente continua. Então, é aí que Freud começa a trabalhar. Ele está numa época vitoriana, a repressão é enorme, é uma época moralista, rígida. Os homens ocupavam e dominavam os espaços públicos e privados, as mulheres tinham a função de cuidar da família e do lar, né? Era um protótipo da bela recatada e do lar, né? Já existia naquela época, a gente só adaptou um pouquinho.
E, só para ter um modelo, um exemplo, eu estava lendo outro dia que a Rainha Vitória ordenou que todas as toalhas de mesa deveriam ser longas, para cobrir os pés da mesa, porque a visão dos pés da mesa poderia remeter os homens à visão das pernas femininas. E isso poderia trazer excitação, o que não era adequado. E ela não errou muito, porque, para nós, humanos, todos os objetos são simbólicos e, efetivamente, as pernas da mesa podem remeter às pernas da mulher, do homem, enfim. Bom, em função da repressão, o nível de prostituição na Inglaterra, nessa época, era enorme. Era, acho que, um dos mais altos, e também, em função disso, as doenças e tudo. Então, o que acontece com Freud nessa época? Ele começa a ouvir as pacientes dele, o que é a primeira grande transgressão que ele faz. Ele ouve mulheres, e ouve mulheres loucas, né, doentes mentais internadas. As mulheres não tinham voz, os loucos eram jogados, né, para longe, e o Freud, então, vai ouvir o que havia de mais abjeto, de mais pouco considerado. E é nessa escuta cuidadosa que ele faz e que ele considera, ele valida a fala dessas mulheres, e acho que essa é, talvez, a grande questão da psicanálise, é poder validar a fala do outro, né, do meu ponto de vista. Então, ele começa a perceber que as dores que essas mulheres sentem, que as paralisias que essas mulheres sentem, não têm a ver com a anatomia. Pela anatomia, a coisa seria completamente diferente. E aí ele vai, ao conversar com essas mulheres, percebendo que as dores, as paralisias e os sintomas, todos estão ligados a situações que vão surgindo na fala e que remetem a lembranças, em geral, lembranças que são muito primitivas, muito precoces, né? Ele vai percebendo que são situações guardadas naquilo que ele chamou, naquele momento, de segunda consciência e que depois ele conceitualiza como inconsciente. Então, estão guardadas lá, porém, é um guardado num espaço com frestas, que o tempo todo vai permitindo que haja uma comunicação, ou seja, o inconsciente ele está presente o tempo todo. E o que acontece é que algumas situações podem fazer curtos-circuitos, e aí determinada situação que está represada no inconsciente vem à tona como sintoma, mas não só como sintoma. O que ele vai percebendo é que vem à tona também nos sonhos, nos atos falhos, em atitudes do dia a dia. Portanto, estas pessoas doentes têm um psiquismo absolutamente igual ao das pessoas ditas normais, né? Então, somos todos, vivemos todos, né, sofremos todos da mesma dor. E aí ele vai notando, então, que o corpo sexualizado, a sexualidade, ela não está num ponto do corpo, ela cobre o corpo inteiro, o corpo erógeno. Cada parte desse corpo é sensível e vive coberto, né, de fantasias que o excitam. E ele vai percebendo, então, que essas lembranças são lembranças da infância. E aí ele vai estudar, então, a sexualidade infantil, a segunda grande burla do Freud, né? A segunda grande transgressão. Então, as crianças não são anjos, elas têm sexualidade, e é uma sexualidade intensa, forte, viva, né? Que é visível, né? Então, essa sexualidade das crianças, ela surge, ele vai percebendo que surge a partir do trânsito que essas crianças têm com o adulto, num momento muito precoce. A criança nasce
sem os instrumentos para a vida, né? Com instrumental falho. Então, ela necessita fatalmente de um adulto que cuide dela e que possa ampará-la. E é esse adulto que cuida amorosamente dessa criança que vai, junto com o leite, junto com os cuidados, junto com a limpeza que ela vai, né, promovendo na criança, inoculando a sexualidade. Então, a sexualidade vem da mãe, que representa a cultura, a mãe ou a pessoa que cuida. Eu vou ler aqui um trechinho do Freud. Então, talvez haja resultância em identificar com o amor sexual os sentimentos de afeição e estima que a criança tem por aqueles que dela cuidam. Mas penso que uma investigação psicológica mais precisa poderá estabelecer essa identidade além de qualquer dúvida. Para a criança, o trato com a pessoa que dela cuida é uma fonte contínua de excitação sexual e satisfação das zonas erógenas, ainda mais porque essa, que geralmente é a mãe, dedica-lhe sentimentos que se originam de sua própria vida sexual. Acaricia, beija, embala a criança, claramente a toma como substituto de um objeto sexual completo. Provavelmente a mãe se horrorizaria se lhe explicassem que todos os seus carinhos despertam o instinto sexual do filho e preparam a posterior intensidade desse instinto. Ela considera puro amor assexual aquilo que faz, pois evita cuidadosamente proporcionar mais excitações aos genitais do filho do que o que parece inevitável na higiene corporal. Mas o instinto sexual não é despertado apenas pela excitação da zona genital, como sabemos. O que chamamos carinho mostrará um dia seus efeitos infalivelmente também nas zonas genitais. E se a mãe compreendesse melhor a elevada importância dos instintos para a vida psíquica, para todas as realizações éticas e psíquicas, pouparia a si mesma as autorrecriminações. Também a possa esclarecer. Ela está apenas cumprindo sua tarefa quando ensina a criança a amar. Afinal, esta deve se tornar uma pessoa capaz, com vigorosa necessidade sexual, e realizar em sua vida tudo aquilo a que o instinto impele o ser humano. Então, isso é Freud, em 1905. E, nesse momento, ele coloca a ideia de pulsão. Então, o que existe, né, na natureza é o instinto. O instinto dos animais, né? Então, se você pensar num cachorrinho que fareja uma cachorrinha no cio, ele só tem, né, o instinto de ir cobrir essa cadelinha. Ele não se desvia, não adianta você dar outra coisa para ele, não adianta você dar um chocolate, enfim, né? O ser humano, ele, sobre esse instinto, ele cria uma pulsão. Então, aquilo que é o instinto se transforma em algo que implica num desejo, e esse desejo não tem objeto fixo. Qualquer objeto é capaz de ser objeto do desejo, né? Tanto é que tem o obscuro objeto do desejo. É obscuro porque qualquer objeto pode ser objeto de desejo, né? E a gente sabe que, muitas vezes, né, se fazem trocas, algumas não muito, digamos, né, sadias, são sintomáticas, enfim, fazem a pessoa sofrer, e outras são trocas que exatamente a civilização pede. Um exemplo que me vem, a necessidade, né, o prazer que a criança tem em brincar com as próprias fezes. E isso é proibido depois de um certo tempo, né? No início, a mãe acha lindo, o nenê fez cocô, que lindo, o cocô da mamãe, o bebê da mamãe. Dali a pouco a mãe já diz, não, esse cocô tem que ser no piniquinho, é sujo, é caca, né? E aí oferecem-se para a criança a massinha, ou, quem sabe, tintas,
ou, quem sabe, mais tarde, essa criança possa vir a ser um Picasso, um Da Vinci, ou um ceramista, enfim. São trocas que a civilização faz para permitir que haja um prazer transmutado, né? Como é que se constrói essa fantasia do objeto de desejo? Ao cuidar da criança, a mãe, ao tocar, né, em cada ponto, ela vai conversando com a criança. Então, a linguagem, os gestos, todos os movimentos e toda a atmosfera que é criada ali, vai percorrendo todo o corpo da criança. Então, a sexualidade ela vem envolta em imagens, em sons, em toques, em odores, em sabores, lembranças fragmentadas do próprio corpo que vão colorindo esse primeiro objeto que oferece ao corpo, né, da criança essas sensações prazerosas que depois serão buscadas nas relações sexuais adultas. Então, quando se está com um parceiro sexual ou quando se tem uma situação de excitação sexual, muitas vezes não se está com aquele parceiro, né? Aquele parceiro está coberto por uma fantasia que é do sujeito e que transforma aquele parceiro numa outra pessoa, né? Nunca estamos só dois, né? Tem sempre mais em cena. Nesse sentido, né, que a gente pensa como é que pode ter todos os objetos ou ser qualquer objeto, a gente pensa na ideia da perversão. A perversão ela não é tanto pelo objeto que se usa para se ter o prazer sexual. A perversão ela se dá pela forma como você usa ou como você se relaciona com esse objeto sexual. Ou seja, se você o considera um outro, né, e você respeita a singularidade e as fantasias dele e vive com ele, né, uma relação consentida, ou se você o considera uma extensão e aí você o manipula, e essa sim é a perversão, né? Cada cultura e cada tempo histórico faz a sua forma de viver a sexualidade. Então, o desejo ele é soberano, ele vem, ele acontece. A forma como eu vou viabilizar esse desejo é regida pelas leis, né, da sociedade, pelas leis da moralidade daquela sociedade, pelos tempos históricos. Então, o que acontecia na Grécia não é o mesmo que se passa hoje, e não é o mesmo que se passava nem no século XX. Queria falar do desejo. Então, essa é outra burla, essa outra transgressão do Freud, né? Quer dizer, o Freud coloca como 3 situações que abalaram o narcisismo do homem. A primeira foi Copérnico ao dizer que o Sol, que a Terra não era o centro do universo. A segunda foi Darwin dizendo que nós vínhamos numa evolução a partir do macaco, não éramos nada especiais. E o Freud diz que nós não somos donos do nosso desejo. Muito pelo contrário, é o nosso desejo que nos ordena. E é um desejo inconsciente. Então, por exemplo, quando você fala dessa moça que resolveu espontaneamente, por desejo, até você mesmo usou, consciente, né, se prostituir, a gente não sabe o que se passa ali inconscientemente que a leva a isso, que fantasias a levam a isso. Então, o quanto tem por baixo do desejo consciente algo que ordena, né, que é muito maior do que ela, que é um pouco o que tem naquela música do outro Chico, o Buarque, né, que é que é o que não tem governo, que nunca terá, né? Então, eu acho que o que eu acho que mais importante, mais significativo, pensando nessas situações que o Chico trouxe, são todas essas etapas de transgressão em relação
àquilo que se estabelece como uma norma sexual. E para o humano não existe norma. Tanto é que, atualmente, na nossa civilização, talvez, se a gente puder pensar numa norma, a norma é ser feliz a todo custo, falar de sexualidade a todo custo, ter prazer, ter orgasmo, enfim, é um pouco o avesso, né, da situação. Claro, tem outros lados. Então, eu não sei se isso é o bem-estar, se isso é o mal-estar, mas a verdade é que a ciência vai promovendo, né, situações que nos permitem isso, como até o próprio Fofão, né, que vai se transformando, e eu não sei o quanto isso é o bem-estar da civilização ou é o mais mal-estar da civilização, o quanto isso liberta ou, da forma que é usado, pode aprisionar. Era isso. Meu nome é Rosane, e eu gostaria de perguntar para a Raia, para vocês comentarem. Eu assisti há pouco tempo o documentário sobre os meninos acusados de abuso pelo Michael Jackson, e uma amiga minha comentou, que falou, não acredito que esses meninos foram abusados, porque eles não têm um relato de dor, mas eles têm um relato de prazer. Então, quando a Raia estava falando, eu queria saber qual é o preço que o indivíduo, nessa sociedade, vai ter que pagar se o corpo dele for usado de uma maneira perversa por um adulto. Obrigada. Olha, é difícil generalizar, porque eu acho que é exatamente isso que o Chico estava dizendo. A gente não faz diagnóstico de personagem, né? E isso, de alguma maneira, é um personagem. Então, eu acho que a questão do objeto do desejo ou da forma de se sentir prazer é muito singular. Ela vai se montando nessa relação, nesse entremeio, né, da criança nos momentos iniciais, e a própria dor é uma grande fonte de prazer, né? Tanto é que, enfim, isso é sabido, né? Tem o Bataille, tem o Marquês de Sade. Então, eu não sei o preço que esses meninos teriam que pagar. O que eu sei é que, enfim, é complexa uma situação de abuso quando o abusador é o Michael Jackson. Então, eu não sei aí o que rola, né? O quanto também pode ter um grande prazer, quer dizer, eu não estou querendo minimizar a situação, mas pode ter também um grande prazer em aparecer e se exibir como tendo sido abusado pelo Michael Jackson. Mas, certamente, uma criança abusada é uma criança que sofre muito e que muda a visão de mundo, muda a visão de si mesma. Enfim, é um corte que não tem, eu penso que não tem muito conserto. Só fiquei 3 noites sem dormir depois que assisti esses 2 documentários, e por coincidência a gente conversou deles num primeiro encontro que a gente teve, e achei sua pergunta maravilhosa, assim, seria uma pergunta que eu teria feito. Eu acho que, assim, quando se tem muito prazer nas situações de abuso, é mais complicado, porque a culpa fica aumentada, fica pior ainda, né? Você não consegue pôr só a culpa no abusador, você traz a culpa para você também, e o abusador costuma introjetar a culpa dele também no abusado. Então, a situação de culpa fica muito mais complexa. Era melhor não ter tanto prazer, dava para engolir melhor a situação. Por favor. A José Carlos, ancião. Qual é a idade do moço que pretende a castração química? 27 recém-completados. Ele é de Ares, que nem eu. Nossa Senhora. Que não faz Isso muito quer sentido. dizer o quê? Eu não sei. A gente nunca sabe onde colocar o desejo. E o Tom Zé, acho que comemorando os 70 anos dele, em público, nos shows dele, ele falou que finalmente estava liberto da sexualidade, porque alcançou aquela idade. Agora, esse moço de 27 anos renunciar ao desejo,
eu acho que ele está se suicidando. Porque, como está bem colocado pela doutora, a sexualidade, o desejo motiva, sexual, é claro, motiva a viver, eu acho. Então, me parece muito esquisito que, no Brasil, a possibilidade disso, porque a castração, me parece que nos Estados Unidos é discutida, não sei nem se é aprovado. Em alguns estados é usada como punição nos Estados Unidos, no Brasil é uma discussão. E no caso dele, nem se sabe se é possível, ele vai entrar com um pedido judicial para... Mas é um ponto muito fora da curva, assim, mas por isso até ele dá um bom perfil, né, uma boa reportagem. Eu acho que é uma tentativa de suicídio, ficar sem a sexualidade. Né? Reprimir o desejo, acho que é um suicídio. O que é que a doutora pode falar sobre isso, por favor? É difícil, né? Porque é tão pessoal. Eu acho que tem desejo aí. Eu acho que tem desejo aí, é o que né, porque alguma coisa ele está buscando, alguma fantasia existe. A gente não tem nada na nossa vida que não esteja envolto em fantasia, em alguma situação simbólica. Então, eu não saberia dizer nada a respeito da pessoa, mas eu vejo um desejo, né, de algo que ele sente que ele quer viver de outra maneira, né? Não sei. Acho que na interpretação dele, daí eu felizmente como jornalista posso ser leviano e só pela palavra da pessoa, é uma lógica bem utilitarista de eu preciso desse tempo para outras coisas. Eu preciso desse tempo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer uma carreira. Eu não tenho tempo para perder com isso. Minha vida seria melhor. Eu não tomaria decisões erradas como eu tomo, motivadas pelo meu desejo. O dinheiro é um símbolo de prazer total, né? É o que vai depois, né, do tal do cocô, né? Primeiro. É isso. Então, eu acho que tem desejo aí. É o que dá para dizer, né? É que talvez seja mais aceitável o desejo pelo dinheiro do que o desejo pelo corpo do outro, ou sei lá qual que é a prática sexual, não é? O dinheiro é aceitável, desejar dinheiro é aceitável. Desejar loucamente o sexo pode ser enlouquecedor. Agora eu estava pensando que, na verdade, né, é aquilo que a gente estava falando. Ele quer tirar dele aquilo que ele não governa. Né? Porque a possibilidade de trabalhar, ele consegue coordenar, vamos dizer assim. O que ele não governa é o desejo. Então, o que ele não aguenta é que o desejo tenha mais poder que ele. Né? É o que não entra na planilha. É o que não entra na planilha. Ele tem que ter mais poder do que o próprio desejo. Então, né? Eu tenho uma pergunta. Eu sou Eduardo, enfim... Quero agradecer pelas falas, e parabenizar a Raia pela capacidade de síntese e didatismo impressionante. A minha fala, eu sou psicanalista também, há muito tempo, há alguns anos, venho estudando profundamente, me debruçando sobre o tema da sexualidade, principalmente a questão de gênero. Minha pergunta para o Chico, uma curiosidade, em relação àquele casal, os pais do B, você tem um maior contato com eles? Quer dizer, o que eu fico pensando é quais são as outras estratégias que eles estão pensando em relação a essa tentativa de não designação sexual, né? Além da questão do nome, se é que estão pensando, e quais seriam... Era um pacote meio completo. Na época da reportagem, a gente cobriu bem isso, que passava também por indumentária. Então, as vestimentas dele... não eram nenhuma rosa, nenhuma azul, eram todas em tom de cinza ou preto e com modelagens que eles acreditavam não remetessem a gênero. Então eu lembro da calça saruel, eu lembro de ter conversado com a mãe dele sobre a calça saruel. Eu estou falando dele porque ele foi registrado como homem quando nasceu. Podia ter um X aí no fim, né? Deus X, que ele estava usando. Criança estava usando uma calça saruel e eles evitavam a todo custo qualquer simbologia que eles atrelassem a gênero.
Não sei o quão eficiente foi isso, mas depois eu mantive algum contato, um pouco contato depois, e eles disseram que gostaram porque a matéria saiu e a repercussão foi majoritariamente negativa. Ela foi lida por muita gente, ficou na homepage do UOL e a maior parte dos comentários era crítico e alguns bem virulentos. E daí eu fiquei preocupado que eles pudessem ter ficado chateados e tal. Eu entrei em contato e eles falaram, não, achamos a publicação muito importante, inclusive fomos procurados por outros pais que quiseram adotar uma ideia parecida. Masculino. Foi registrado como masculino quando nasceu. Porque eles queriam também uma indeterminação de gênero nos documentos, não conseguiram. O cartório não permitiu. Imagina. Uma coisa que tem uma autora que até usa um termo interessante, uma forma interessante de viver, de falar disso, é a Pierre Lanier. Ela diz que quando a criança nasce, bom, vários dizem isso, né? Quando a criança nasce, ela já é gestada na psique da mãe, além da gestação da barriga, ela já é gestada na psique da mãe e a mãe vai criando ali um ser, né, que quando a criança nasce, sobre o corpo da criança, a mãe projeta este ser que ela foi criando na cabeça. Mas não é uma criação consciente. Então, são coisas inconscientes e essa criança, ela obedece, né? Quer dizer, ela é criada a partir desta imagem que a mãe projeta nela. Então, a mãe pode nascer uma menina e ela achar ótima a menina, mas, em algum canto, ela pode desejar que aquela menina pudesse ser um irmão que, sei lá, que morreu, enfim, qualquer, estou, né, chutando aí. E isso vai passando de alguma maneira. Então, as definições não se passam, né, pelo desejo explícito, né? Boa noite. Meu nome é Islene. Sobre essa última fala sua, eu gostaria que você esclarecesse uma dúvida. Seria o mesmo um exemplo, a mãe que deseja um filho homem e nasce uma filha mulher, ou aquele casal que está tentando a filha e vem o primeiro, o segundo e o terceiro filho homem. É uma projeção? É inconsciente? Não, acho que, enfim, todo mundo todo casal ou toda mãe, ou enfim, toda pessoa que pensa em ter um filho tem naturalmente um desejo. Prefiro menina, prefiro menino, enfim, né? Isso é o explícito. Mas nem mesmo cada uma dessas pessoas, cada um de nós, se dá conta de desejos que não são explícitos. Vamos dizer assim, eles se inoculam, né, sem que a gente saiba. Então, eu posso desejar uma menina e nascer um menino e isso passar batido, posso me frustrar, mas, enfim, eu tenho medo de ser muito esquemática e fazer uma simplificação de algo que é muito mais complexo. Quando a mãe está né, ali na interação com a criança, tudo, né, quer dizer, cada movimento é uma troca. Então, uma mãe mais deprimida, por exemplo, ela faz uma troca a partir dessa depressão, né? Esta mãe que em algum canto dela, né, tem um outro desejo que ela própria não tem esta percepção, vai fatalmente passar isso para a criança. Isso não quer dizer que essa criança vai ter algum problema, vai sofrer, não. Isso é o normal, vamos dizer assim, né? Isso é o que acontece com todos nós. Não é que essa criança vai passar a ter um sofrimento, mas, em determinados graus, podem acontecer situações como essa, em que os pais, é como se os pais se negassem a não só a aceitar o próprio desejo, mas a própria realidade, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade, tem né? É como se eles se negassem a perceber alguma coisa. Eles fazem a lei não existe, eles fazem a lei.
Então, é um jeito de cuidar dessa criança. Claro que isso vai trazer consequências. Não sei, pode até ficar ótimo. Essa questão de gênero é muito complexa, né? Tem um autor americano, eu estava procurando o nome dele na internet, mas que agora eu me esqueci. E ele é um dos psicanalistas que mais trabalhou com crianças que tinham distúrbio de gênero. E ele mudou a forma de atendimento e ele dizia que, em geral, era a mãe que transmitia para o filho ou para a filha uma espécie de ódio ao gênero que a criança tinha. E, então, você não sabe quem que é, né? Eu li vários livros dele, porque tive clínica com essas questões. Então, a partir dessa transmissão, a criança ficava meio barrada de ser pelo gênero que ela tinha nascido. Eu não sei se isso é verdade para todos os casos. Na minha experiência clínica, não foi verdadeiro. Mas o que eu acho que acontecia era que depois a criança ela não pode se identificar, o menino, se o pai, a mãe odeia o pai, ou considera o pai uma droga, ou se ser homem é uma porcaria. É difícil para a criança se identificar com esse pai. E a tendência é que ele vá se identificando e se vestindo, que nem menina. Mas eu também não queria que isso se tornasse uma regra, porque eu sei, até pela minha clínica, que não é uma regra. Inúmeras questões que a gente não conhece ainda direito, e que talvez nunca venhamos a conhecer, porque cada caso é um caso, podem levar uma criança que nasceu num gênero tal a se sentir de outro gênero e querer fazer a transição. Daqui a pouco me lembro o nome do autor e eu falo para vocês, porque tem 2 ou 3 livros dele traduzidos com muitos atendimentos. E ele atendia as mães e um outro psicólogo atendia as crianças. E esse psicólogo estava proibido de interpretar, de falar qualquer coisa. Ele só podia brincar com as crianças. Daqui a pouco vem o nome. Quando a gente mais precisa, a gente esquece. Sou Heloísa, da Sociedade de Psicanálise. E eu queria saber de você, Chico, você trouxe alguns relatos de acompanhamento que tiveram um final feliz. Né? As pessoas tiveram um sonho, um projeto, foram atrás e deu tudo certo. Eu queria saber se você tem a experiência de ter acompanhado projetos e processos que não deram certo. Tenho alguns. Inclusive, eu fico um pouco constrangido de falar. Obviamente, não vou identificar, não identifiquei ninguém aqui, mas acho que tem agora, fazendo um meia-culpa público, assim, eu tendo a não comentá-los, porque eu tenho medo que eles sejam utilizados de maneira preconceituosa. Que foi uma coisa que aconteceu em uma entrevista recentemente de um psiquiatra do HC que ele deu, e até sobre transexualidade, que pareceu ser muito mal interpretada. Mas tem, por exemplo, eu conheço alguns casos de mulheres trans que se dizem arrependidas depois de ter feito a cirurgia. E é uma coisa sobre a qual eu não escreveria, por exemplo, porque eu acho um vespeiro, assim, eu acho perigoso demais. Assim, é uma existência. Eu talvez nem pudesse me recusar a escrever, a retratar isso, mas eu não vejo, primeiro, como colocar isso num veículo, assim, e segundo, acho super problemático, assim, acho super perigoso, assim, acho super um barril de pólvora para quem for usar um argumento contrário, assim, viu, olha, as pessoas fazem e depois se arrependem, elas não sabem o que elas estão fazendo. Não sei se é um caso muito fora da curva, a exceção da exceção da exceção, que se trazer isso à luz vai poder problematizar, não sei, até peço ajuda aqui, sabedoria. Eu não sei exatamente dos casos, né, mas o que eu penso é que a questão não é essa, né? A questão não é o desejo, ele não transita especificamente nesta direção. Então, você lida com uma parte, né, e esquece toda a outra que está envolvendo a situação e que depois né,
se sobrepõem. Porque, na verdade, nós somos seres bissexuais, né? E é bem complicada essa situação, como a Luciana disse. Acho que é um tema que é para outra conversa. Mas, quando você... eu não sei, mas eu acho que é uma situação que... Não sei, vou fazer uma comparação, né? É como quando você tem um sintoma e você trata o sintoma, né? E a causa da situação não é tratada. Então, você tira aquele sintoma e vai aparecer uma outra situação que vai causar sofrimento da mesma forma, né? Pelo menos é o que me... Acho que alguns se arrependem, outros não, que isso é como quase tudo na vida, né? Não dá para fazer nenhuma regra, que também pode ser usada como todos se arrependem, não pode fazer não sei o quê, não é? Não, todo caso pode ser usado, É, pode ser politizado, né? Pode ser puxado para puxar um interesse de política pública, de saúde, tudo pode ser usado como emblema. É que esses, em particular, assim, admito que eu amarelei, assim, eu conheço os casos, mas eu nunca pensei em escrever sobre eles, justamente por achar de uma complexidade grande demais e achar que tem um potencial de cooptação por um conservadorismo que vai contra a liberdade de dispor do corpo, que não é das minhas diretrizes, assim, não é o que eu acredito. Não é infrequente acontecer, pelo que a gente acompanha na literatura, acontece, né? Agora, isso que a Raia está trazendo, acho que é a coisa mais que nós, psicanalistas, mais lidamos. O sofrimento continua, e você acha que você vai resolver todos os problemas da sua vida, pintando seu cabelo, perdendo 20 quilos, mudando o seu gênero, e aí você muda, e você continua sofrendo, e você não sabe nomear o teu sofrimento, e não sabe como dar conta disso, né? Acho que é mais porque a gente tem expectativas muito altas com essas transformações. Acho que tem uma pessoa ali que quer fazer uma pergunta. Então, meu nome é Miriam Tawil, e o Stoller era o autor que você... Isso, Stoller, obrigada. Obrigada, Miriam. E eu achei muito interessante a questão da castração que ele estava falando, porque, de certa forma, eu estava lembrando do Freud, por exemplo. A gente tem na biografia dele, vocês devem saber, que ele também não era assim uma pessoa que, a partir de não sei de que idade, vocês me lembrem? 41 anos. 41 anos, ele falou: acho que a sexualidade não é a coisa mais importante na minha vida. E ele passou a escrever, e se dedicou muito à sublimação dele, foi incrível. Então, que é uma sexualidade, não é que ele não se castrou quimicamente, mas, de certa forma, ele sublimou, como ela estava falando da Rael, tem desejo aí, tem muito desejo, mas o desejo está sublimado na escrita e na produção científica dele e no trabalho dele. Então, de certa forma, não era para ganhar dinheiro, mas ele estava se dedicando à paixão dele, o que ele gostava de fazer. Então, a sexualidade não pode ser castrada no homem. Ele está sempre desviando, mudando, mas ele está lá, aquilo está lá. E sobre a questão da prostituição, né, que as pessoas iam lá, eu acho que esse é um campo enorme para se trabalhar, enorme. Na novela que tinha Modelo Rosa, lembra, não sei que novela que era, que tinha a questão das modelos, é uma coisa incrível, porque é a prostituição disfarçada na vida das meninas, que são modelos, e que depois elas conseguem fazer coisas incríveis, ganhar carro, comprar casa, etc., etc., etc. Então, realmente, é um plus econômico na vida, né? Infelizmente, no Brasil, muito, muito grande, e acho que merece ser estudado melhor. Vou perguntar para o Chico se os seus estudos de casos, entre aspas, é só referente ao gênero masculino para o feminino, ou você também tem estudos de casos de feminino querendo o sexo masculino, que também é comum.
Sim, por coincidência, e é zero recorte meu, é zero a intuição, no mercado de sexo, especialmente da Europa, de brasileiras na Europa, a imensa maioria são mulheres trans. Mulheres cis ou mulheres trans, mas mulheres, de qualquer forma. Existe um mercado masculino e existem alguns homens trans, mas eles são, na minha experiência, assim, uma ínfima minoria. Eu conheci 2, para ser sincero. Enquanto são centenas do número de mulheres trans e cis e muitos homens também. Tem muito homem brasileiro que se prostitui hoje na Europa, mas homem trans eu conheci 2, para ser sincero. E, inclusive, gostaria de conhecer mais. Assim, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, mas na prática não encontro, assim, porque é um universo que você entra muito pela mão. Alguém está te segurando pela mão, né? Você conhece um, daí ele te apresenta os amigos, ele te apresenta as amigas, e você vai aos poucos se inoculando nesse universo que uma pessoa te abre a porta e daí você vai conhecendo vários por capilaridade. Conheci 2, exatos 2. Eu acho que é mais incomum. Há muitos anos atrás, eu fui convidada para comentar um filme que era uma transição de uma menina que se transforma em homem. E ela era uma menina que militava no movimento lésbico, acho que era de Los Angeles. E aí, num dado momento, ela começa a tomar os hormônios, começa a se transformar. A transformação achei muito impressionante. O filme mostra a pessoa bem de perto, até os poros ficam masculinos tomando hormônio, muito assim, fica de homem, né? Não sei se fica masculino, mas fica com pele de homem, se é que é possível a gente falar isso. E aí, quando ela termina a transição, e ela já não é mais de nenhum universo, porque as lésbicas não aceitam mais ela, porque os homens também não aceitam ele, né? Porque ele virou ele. Então, arrumou uma companheira, se casou. É um filme que acompanha a pessoa por 10 anos na vida dela, mas sem nenhuma comunidade, porque a pessoa fica muito isolada, não era aceita. Mas isso faz 10 anos que eu comentei esse filme. E na literatura, principalmente na literatura psicológica e psicanalítica da época, não tinha nenhum caso de menina, né, que se transformava em homem, só tinha os outros casos. Então, era difícil também fazer essa pesquisa. Oi, boa noite, meu nome é Thaísa e eu queria saber, de acordo com a psicanálise, até que ponto é saudável para a psique daquela criança, do caso no qual os pais decidiram denominar ela como B, é saudável para ela no começo da vida dela e tudo mais? Não sei te dizer, porque eu acho que a gente tem que ver o que vai acontecer. Vamos dizer assim, né? O Guimarães Rosa dizia que viver é perigoso. Eu poderia dizer que talvez viver não seja muito saudável, né? Então, não sei dizer o quanto ela será menos saudável do que nós somos aqui. Queria ler só mais um trechinho do Freud. Não é que eu amo o Freud, mas eu amo ele. Você ama ele? Eu amo. Olha, muita coisa ainda não é clara na teoria da bissexualidade. Para Freud, nós somos bissexuais, né? Temos aspectos masculinos e femininos. E na psicanálise só podemos ver como um contratempo o fato de não se ter ainda achado conexão entre ela e a teoria das pulsões. Como quer que seja, se tomamos como verdadeiro que na vida sexual o indivíduo quer satisfazer tanto os desejos masculinos como os femininos, estamos preparados para a possibilidade de que essas exigências não sejam cumpridas pelo mesmo objeto e que interfiram umas com as outras quando não se consegue mantê-las separadas e conduzir cada pulsão por uma trilha especial apropriada para ele. Outra dificuldade vem de que frequentemente se junta à relação erótica, além dos seus próprios componentes sádicos, um quê de inclinação direta à agressão. Enfim, eu acho que é isso, mas basicamente acho que o que eu queria ressaltar é a necessidade que o indivíduo tem de satisfazer tanto os desejos masculinos como os femininos, que todos temos. Então, a feminilidade ela não mora na mulher, a masculinidade não mora no homem.
Nós somos um pouco de cada um. E, de alguma maneira, satisfazemos os nossos desejos masculinos e femininos de várias formas, algumas desviadas, outras mais diretas. Então, os objetos são múltiplos. Eu acho que, basicamente, acho que é um ponto que é significativo, que eu acho importante deixar aqui. Antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa assim: não existe um centro homem, um centro mulher no cérebro humano ou na mente humana, né? A cultura determina o que é de mulher e o que é de homem. É uma determinação cultural, não é uma... Culturas diferentes das nossas determinam o que é de homem, o que é de mulher, de uma forma bastante diferente. Acho que isso é importante ressaltar, porque não é dado pela biologia. Dado pela biologia são pênis e vagina. O resto não é dado pela biologia. E num mundo cada vez mais livre, isso também pode ser construído de outras formas. Não precisa ser construído da forma como a gente conhece. Os pais do B podem estar arriscando muito e pode dar tudo certo, porque tantas coisas tão estranhas acontecem e dá certo, e coisas tão normativas acontecem e dá tudo errado. A gente não tem como prever o que vai acontecer. Então, acho que o que dá para saber em psicanálise é mais ligado à atividade e à passividade, que é tanto do homem quanto da mulher, como a Raia acabou de ler, não é? Tem os aspectos femininos e masculinos, tanto em meninas quanto em meninos, digamos assim. Mas eu vou encerrar nossa conversa agora. Também agradecer à Livraria da Vila, que é nossa parceira nesse projeto de trazer um debate sobre temas da sociedade e também temas da psicanálise. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada.